mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler alguns versos. E dentro do que for possível, do tempo que for possível, nós estaremos explanando, fazendo algumas reflexões nesse texto. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou, envia-me a mim. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, toca-me com o fogo do teu Espírito nesta manhã, toca nos meus sentidos e os usa. Eu os coloco à tua inteira disposição para pregar a tua palavra. Senhor Jesus Cristo, fala comigo, fala com os que estão aqui na remanescente, fala com todos que nos assistirem pela plataforma do YouTube. Envia-nos, meu Deus, pelo tocar da tua presença divina em nossos corações, em nossos sentidos. Te suplicamos nessa manhã, fala com o teu poder, fala, nos traz orientação, ó Santo Preceptor, nos traz consolo, enche o nosso coração de esperança, pois enquanto tu falas conosco, os nossos sentidos assim percebem, ainda há esperança. Ó Senhor Jesus Cristo, eu te suplico, pelo fogo e o poder do Santo Espírito, afasta todo o mal, que os inimigos do Evangelho sejam repreendidos pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta, Pai Santo, pela exposição da palavra da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, o Filho de Deus e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo. Isaías foi tocado pela brasa incandescente e assim ele foi purificado para que ele atingisse níveis de santidade, e que esta santidade haveria de levá-lo e causar e proporcionar em seu organismo, em seu corpo, condições de enfrentar os desafios do Evangelho. Aqui propriamente não é o momento exato em que ele iniciou o seu ministério de profeta, mas ele determina uma data específica que com certeza estava trazendo uma certa perplexidade ao profeta, que foi a morte do rei Uzias, do bom rei Uzias. E o rei Uzias nessa época estava trazendo também, não somente ao coração de Isaías, mas também a de todo o povo, trazendo à memória a grandiosidade do reino que foi do rei Uzias, visto que ele trazia todo o glamour, toda a pompa, toda a exaltação, toda a glória que os seus tetaravós assim trouxeram a Israel, em especial a Davi, pelos seus grandes feitos e as suas grandes obras.
e também de Salomão, né? Quando o Senhor Jesus Cristo assim fala, comparando e contrastando a soberania da consciência, da sabedoria de Deus ao criar a fauna e a flora, e ele fala que os lírios do campo ali são contrastados com a glória de Salomão. Nem Salomão se compara ao que Deus fez em sua sabedoria para criar toda a infraestrutura que demonstra a inteligência e o poder de Deus. Ao olhar para os lírios, ao olhar para a fauna e a flora, nós ficamos impressionados, porque nada falta. O nosso Deus criou tudo em sua plenitude, tudo perfeito, e a fauna e a flora assim convivem, e o homem domina sobre a criação. O homem foi criado para dominar, e essa inteligência e a soberania de Deus transcende a ciência desta terra. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, havia muita perplexidade, tristeza, entre aspas, porque o rei Uzias foi ferido, porque encheu-se de seu coração de orgulho, e ele foi impedido de concluir o seu reinado. Seu reinado durou 52 anos, ele começou aos 16 anos praticamente a reinar. Ele teve como seu instrutor, seu orientador, um profeta, um homem capacitado, Zacarias, que lhe tecia orientações para governar bem. Em 2 Crônicas, capítulo 26, nós encontramos em detalhes os seus feitos, as suas obras, e as suas obras foram grandíssimas, que de certa forma o consolidaram como um dos melhores reis de Judá, capital do Reino do Sul. E aqui no capítulo 26, a descrição do que ele fez. Ele era filho do bom rei Amazias, e ele fez grandes edificações, e a economia cresceu muito no período dele, em especial a agropecuária, o gado se multiplicou, as lavouras eram produtivas. Tudo isso era uma condicional. Se o rei obedecesse à lei de Moisés, automaticamente as bênçãos de Deus fluiriam na lavoura, na fertilidade do gado. Deus mandaria, enviaria a chuva temporã e seródia. E ele fez grandes investimentos, abriu poços artesianos para que houvesse irrigação, fez diques de irrigação. E algo impressionante, né? Quem quer um reino de paz tem que se preparar para a guerra. Ele investiu em especialistas, em cientistas de tecnologia de guerra, e ele construiu grandes catapultas que foram colocadas sobre os muros, sobre as torres de vigia. As cidades conquistadas com tanta luta pelo seu tetravô Davi haviam de ser preservadas, teriam que ser preservadas. E ele investiu em tecnologias. Catapultas foram colocadas sobre as torres, sobre os muros, para lançar pedras e setas contra os inimigos que ameaçassem ali a herança de Abraão, a herança de Davi, o seu tetravô. E isso foi crescendo a sua glória. Veja que houve também, no capítulo 26 de 2 Crônicas, houve uma nova investida dos filisteus. Os filisteus de Gade e de Asdod, que tinham cidades fortificadas, tentaram conquistar, ali avançar no território de dominação de Judá, mas foram terrivelmente derrotados pelas tropas do rei Uzias. Catapultas foram usadas e os muros de Gade caíram abaixo. Os filisteus foram derrotados. Foi imposta terrível punição de tributos sobre os filisteus, e ele cresceu muito. A cidade de Asdod também, dos filisteus, sofreu uma terrível derrota. Os filisteus foram submetidos terrivelmente. Os amonitas também pagaram pesado tributo. Ou seja, ele foi impondo respeito sobre todos os povos pagãos ao redor. E os seus feitos e as suas vitórias foram trazendo notoriedade, o que despertou, de certa forma, até um certo conhecimento dos povos pagãos, dos gentios, ao Deus de Israel, sua força e poder, pois todos observaram que, assim como Davi, o rei Uzias também era um homem que tinha o poder de Deus sobre a sua vida. E é terrível que, em certas condições como essa, muito conhecimento, muito poder,
automaticamente no coração das pessoas. Muitas pessoas não sabem lidar com o poder, como Sansão não sabia lidar com o poder do Espírito Santo que estava sobre a sua vida. E por terrível que pareça, né, numa certa fase do seu reinado ali, ele encheu-se de orgulho. No capítulo 2 Crônicas 16 nos fala: mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou e isso fez cair. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha que coisa terrível, né? Uma função que era prerrogativa, somente cabia a uma linhagem, a um clã específico dos sacerdotes oferecer incenso no templo. Veja que o rei Uzias tentou usurpar e exercer essa função, queimando incenso, e ali ele foi exortado pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, e o Senhor o feriu de lepra. Por conta deste orgulho, o rei Uzias foi assim exonerado e foi abstido de exercer o seu reinado. Seu filho Jotão vai governar em seu lugar. Quão terrível se ele não desejasse, né, exercer essa função. Terrível escolha que ele fez por sua presunção, e por conta disso afetou o seu reinado. Ele poderia ter terminado muito melhor o seu reinado, mas com certeza o rei Uzias, quando ficou numa casa separado, pois estava contaminado por lepra, ele pôde refletir quão terrível é muitas vezes o abuso do poder e da autoridade, né? Ultrapassar certos limites. Deus te colocou como rei, Deus especificou em suas leis o que deve o rei fazer e o que não pode fazer, haja visto em Deuteronômio 17, né? E ele tentou exercer como sacerdote. Somente aqueles que tinham a herança da vara de amendoeira que floresceu poderiam trabalhar nessa área do aspecto religioso, na condução religiosa e educacional do povo de Israel e de Judá em específico. E ele foi ali abstido de continuar o seu governo. Ele pôde ali com certeza se arrepender e fazer reflexões profundas e reconhecer que todo o poder que lhe foi concedido por Deus, o soberano Deus que governa acima de todos os reinos, continua governando. Por mais que alguns homens, como o rei Uzias, possam se encher de orgulho e achar que são poderosos demais, o nosso Deus está a observar as ações dos homens sobre a terra, como nos diz o Salmo 33. E o nosso Deus governa. Isso foi mostrado a Daniel, pois no livro de Daniel o Senhor mostra lá a revelação dos reinos, sua ascensão e sua queda. Deus levanta Ciro para abater Babilônia, que um dia promoveu um cativeiro terrível sobre a nação de Judá. Deus levanta a Babilônia, mas depois usa o príncipe Ciro para derrubar Babilônia e conceder a libertação ao povo de Judá depois de 70 anos de cativeiro. Veja como a profecia vem demonstrar em ordem real, factual, como verdadeiramente aconteceu a ascensão dos impérios e a destruição dos impérios. Tudo isso estava bem fresquinho na mente do profeta Isaías, pois ele mesmo revela a vinda de Ciro. Quando Ciro se levanta lá no capítulo 45, Ciro, o Senhor te chama pelo nome. Ciro não havia nem nascido, o cativeiro babilônico ainda nem havia acontecido, pois naquela época havia dominação dos assírios, que já estavam trazendo muitos tormentos para as 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria. Então veja que o profeta tem essa visão, e ele está compreendendo tudo isso. Mas na mente dele, na época em que ele nasceu, ele viu a ascensão do rei Uzias. E como ele começou bem o seu reinado, chamando Zacarias e os principais sacerdotes, ele colocou Deus em primeiro lugar, e por isso Deus o abençoou, e ele viu a coroação do rei. Imagina ele vendo, depois da morte de Amazias, ele vendo ali a coroação do rei. E ele viu muito glamour, ele viu muita pompa, ele viu as vestes do rei Uzias, e ele ficou impressionado.
E quando ele pediu orientação do Senhor, ele viu com certeza o Shocam, a glória de Deus sobre a vida daquele rei ungido, e todos os feitos, as suas edificações, tornando a nação da Judéia uma potência naquela época. Os reis tinham medo do rei Uzias em batalha. É melhor a gente obedecer. Quem tem medo, quem tem consciência, quem tem juízo, obedece. Ele viu a grandiosidade do rei. E quando ele viu o rei ferido por lepra, ele viu os reis dessa terra, por mais poder que tem, eles podem ser abatidos. Por mais poderosos que sejam, por seu poder bélico e militar, eles caem. Porque o nosso Deus é quem determina a vitória, a ascensão e a queda. Ana entendeu muito bem quando nasceu o Samuel no seu cântico, né? É ele quem levanta, é ele quem abate, é ele que faz ascender os tronos, é ele que tira dos tronos. Então, com base na palavra de Deus, não devemos ficar perplexos e angustiados. O nosso Deus está vendo todas as injustiças que estão sendo cometidas contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus, dos reis que se levantam nessa terra, dos reis omissos, dos sacerdotes omissos dessa terra. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele viu o rei Uzias ferido, e ele viu a data exata quando morreu. E neste mesmo ano, diante da perplexidade, diante do velório, do sentimento de tristeza e de perda, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Ele viu o Senhor. Aqui em João, capítulo 4, verso 12, nos diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós aperfeiçoado. João afirma por 2 vezes, se não me falha a memória, que homem nenhum jamais viu a Deus. Mas veja que coisa maravilhosa. O nosso Deus, quando convoca para missões, ele se deixa revelar. O nosso Deus, quando convoca para missões, ele envia o Filho. O Filho foi a expressão exata deste Deus, como nos diz Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é a expressão exata do Deus Altíssimo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor Jesus Cristo encarnado é o próprio Deus encarnado, que esvaziou-se e adquiriu natureza humana, sem deixar de eternamente ser Deus Supremo, um com o Pai e com o Espírito do Pai. Então ele viu a Deus. Veja que quando nós tratamos desse assunto e se conhecemos a palavra de Deus, ficamos perplexos. Que muitos homens, assim como eu, e como todos, tenham esse desejo de ver a Deus, fazer parte do reino de Deus. Veja que na época de Uzias, o povo estava feliz, né? É terrível, porque às vezes a prosperidade traz alegria, sobra dinheiro para se gastar com outras coisas, até coisas supérfluas, mas ao mesmo tempo, como no caso do rei Uzias, o poder financeiro gera o enchimento do coração de orgulho. Como uma Europa que já foi cristã, hoje no vácuo deixado pelo abandono e pela apostasia, uma religião maldita de cor verde está tomando conta lá, e o povo vai sofrer as consequências pela apostasia, do abandono de Deus. Então havia essa condição, né, da questão da natureza humana. Será que uma natureza humana tão variável em seu caráter pode ver a Deus? Até mesmo o coração dos profetas é variável, né? Veja que o profeta, quando Davi fala que quer construir o templo, o profeta: Davi, faças mesmo, vá construir uma casa de adoração para o Senhor. E Deus tem que corrigir o profeta no meio do caminho. Vai lá e volta, porque não será ele, mas será o Gedidias, será o Salomão, filho dele, que vai construir uma casa de adoração para mim, porque Davi é homem de sangue. E não será ele que construirá a casa de adoração. Por mais que me serviu bem, não é ele que vai construir. Os homens são falhos. Entendemos que uma natureza variável, propensa ao mal, inclinada para o erro, que contém a maldição do pecado de Adão, transferível desde o nascimento. Minha mãe me concebeu em pecado. Vemos que
Os homens nascem, eles não pediram para vir ao mundo, mas possuem uma natureza inclinada ao mal e propensa à condenação eterna. E como nos diz em 1 Coríntios 15:50, a carne corruptível não pode herdar a glória. Quando Paulo revela acerca do corpo que vai fazer, que será o nosso corpo, a nossa natureza, quais serão as condições da nossa natureza quando o Senhor impor o seu reinado de glória, será uma natureza imperecível, chamada de natureza incorruptível, que não fica mais enferma, não tem deficiências, não tem mais propensão ao erro. Teremos, como todas as criaturas têm, o livre-arbítrio, mas não seremos mais inclinados por conta dessa natureza que contraiu a maldição do pecado e da morte. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja Samuel, ou melhor dizendo, veja Moisés, quando o Senhor o convocou para a grande missão de ir até o Egito libertar o povo. Um protótipo da redenção que o Senhor Jesus Cristo realizou. Quando o Senhor o chama, quando o Senhor o atrai, o grande eu sou se revela a ele, pois ele viu a chama queimando uma sarça que deveria se deteriorar em questão de segundos, mas a sarça não se deteriorava. O fogo milagrosamente mantinha a sarça ali, ainda entre aspas, né, permanecendo. E o grande eu sou se revela. E ele pergunta, quem é? Quem tu és? Quem tu és? Veja como a mente do Moisés, por mais que seja letrado que fosse, ele não consegue compreender quem é Deus. E ele tenta descobrir quem é Deus. Diga que o grande eu sou o está comissionando. O grande eu sou. A gente descobre, né? As escrituras interpretam as escrituras. Nós vemos que o Evangelho de João vai revelar quem é o grande eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Messias. Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 7 revelações que assim complementam a compreensão, a plenitude de Deus. Num certo momento é escrito lá no Torá que Moisés conversava com Deus face a face. A grosso modo de falar, pelas deficiências da linguagem, dizia-se que Moisés conversava face a face. João diz que homem nenhum jamais viu a Deus. Tanto é que quando ele pede, Senhor, deixa-me ver tua face, lá no capítulo 33:20 do Êxodo, ele pede para ver o Senhor, ele fala, todo aquele que me ver, morrerá. Se a natureza humana, que é carne corruptível, contemplar Deus face a face, é fulminada. Já visto quando Uzá vai impedir que a arca caia do carro de boi, Uzá recebe morte fulminante. E Deus fala para Moisés, fica atrás da penha, você vai sentir a minha presença. A presença perceptível de Deus passa numa carruagem gloriosa, uma carruagem de fogo, e ele sente a presença do Deus glorioso. Imagine o impacto de ver o Deus glorioso. Lembra da mulher de Manoá, a mãe de Sansão? Ela fica extremamente impressionada com a glória do maravilhoso que aparece. Manoá, nós vamos morrer porque vimos ao Senhor. Imagine a grandiosidade, a formosura do grande eu sou que veio, do maravilhoso que veio anunciar o nascimento de um Redentor, do Sansão, né? Veja que o anjo do Senhor aceita a oferenda de Manoá e ele sobe junto com a oferta, assim como o Senhor Jesus Cristo foi oferta de cheiro suave, que agradou a Deus e o aceitou como propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja o maravilhoso. Como perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso, Isaías também revela quem é o grande eu sou, o grande maravilhoso. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A revelação do Filho de Deus, do grande eu sou, é revelada. Isso fica bem claro, eu já antecipo aqui, que o rei, no verso 5, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem é o Rei e o Senhor dos exércitos? Quem está acima, transcende. Veja que Isaías entra em viagem, em uma espécie de operação espiritual, em visão,
e ele começa a contemplar de cima para baixo. Na época em que ele estava vivo, ele via alguém que era grande, o maior de todos, o rei mais poderoso da época era Uzias, e ele morreu de lepra, limitado como qualquer ser humano, falível diante das doenças como qualquer ser humano. Aí Deus revela: eu estou acima de Uzias, eu coloquei sobre o reino, e eu o feri com lepra, porque encheu seu coração de orgulho. Eu crio pedra para o Lúcifer. Ele era o maestro mais inteligente da ordem dos querubins, mas eu derrubo, porque se encheu de orgulho, e ele alcançou graça e misericórdia, Uzias, porque eu coloquei em reclusão ali para ele se arrepender, para não perder a vida, para não perder a salvação. Lúcifer eu derrubei e eu já determinei a sua queda e a sua destruição. Ele olha para cima e vê aquele que transcende a todos os reinos da terra. Ele vê o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus que continua governando de eternidade a eternidade, e ele é vitorioso sobre os reis dessa terra, que são jaz do maligno. Vi o Senhor assentado sobre um trono, e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Imagine a glória das vestes do nosso Deus. Eu fico aqui imaginando. É indescritível quando a gente vai falar de Deus. Todo pregador sofre com essa situação, porque a Bíblia, na sua escrita, tem limitações. E somente o Espírito que inspirou para nos ajudar a transmitir, a descrever a glória de Deus. Se o próprio profeta não encontra palavras, imagine nós aqui, em plena pós-modernidade, para descrever as vestes. Eu costumo observar, né? Lembrei aqui da minha cunhada, que ela se parecia quando era novinha com a princesa Diane, né? Até colocava: ela parece com a princesa Diane, a minha cunhada, né? Quando se casou. Mas eu fico imaginando que eu era muito pequeno na época, quando a princesa Diane se casou com o príncipe Charles, né? Seus vestidos, seu guarda-roupa era caríssimo. Quanto glamour naquela cerimônia de coração do casamento do príncipe Charles com a princesa Diana. Foi o verdadeiro babado da época, quando eles se casaram, né? Se tornou notícia notória nos Estados Unidos, aí veio para cá os meios de comunicação, assim transmitiram essa cerimônia do casamento. As mulheres babavam ao verem aquele vestido lindíssimo, os vestidos lindíssimos que a princesa Diane usava. Agora imagine o manto do Senhor enchendo aquele local, suas vestes resplandecentes. Ele vê a glória do Senhor. É indescritível falar. Paulo, como morto, foi ao terceiro céu, e é indescritível, ele não encontrou palavras para descrever a glória que existe no terceiro céu. Como diz a teologia judaica, existem 7 céus. Paulo vai até o terceiro e fala de coisas indizíveis, indescritíveis. Ele vê o seu manto de glória, ele vê o seu trono, ele vê o rei, o Senhor dos exércitos no seu trono. Veja no verso 6:2, acima dele haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Note que agora ele começa a ser mais descritível. Quando ele começa a falar acerca do que foi criado por aquele que estava sentado no trono, ele se torna mais descritível. A face de Deus ele não consegue descrever. Homem nenhum jamais viu a Deus. Mas a presença, a manifestação e a representação, isso ele viu e não encontrava palavras para descrever. E aí veja que ele fala destes serafins, criaturas celestiais. A Bíblia nos fala de anjos, espíritos ministradores, arcanjo. Outros documentos falam de vários arcanjos que também participaram da rebelião de Lúcifer, alguns livros apócrifos, e ordem dos querubins, ao qual Lúcifer e sua rebelião assim pertenciam, e também desses serafins que possuíam 3 pares de asa. Veja algo muito interessante acerca desses serafins, que significam seraf, queimado. Isso me lembra a experiência da mariposa, né? Aqui às vezes a gente acende as luzes, né, em certas estações do ano, e algumas borboletinhas, em especial as mariposas, vêm e querem se aproximar
da lâmpada, do lugar iluminado. Só que às vezes as lâmpadas incandescentes estão tão quentes e alguns insetos, quando se aproximam demais da lâmpada, acabam morrendo queimados. Imagine que esses serafes, esses queimados, essas criaturas celestiais de 3 pares de asa, elas demonstram aqui, as suas asas são grandes, dá-se a demonstrar porque as asas cobrem o rosto, um par de asas cobre o rosto, outro par de asas cobre os pés, e com 2 eles voam ao redor do Senhor e declaram a todo instante: Santo, Santo, Santo. Temos que entender que todo aquele que tem fôlego, que foi criado por Deus, Ele é o autor da vida, Ele fornece livre-arbítrio a todas as criaturas, independente da ordem da fauna e da flora, como também das ordens celestiais. Os anjos também possuem livre-arbítrio concedido pelo Senhor, e esses anjos que estão diante do Senhor têm consciência de que Ele é santo. E o que é ser santo? Nossa consciência limitada traz uma definição de que alguém perfeitamente moral, alguém perfeitamente ético, extremamente perfeito. Quando falamos santo, é dessa forma. E agora imaginem que os santos anjos, que são criaturas santificadas, pois somente seres santificados, criaturas santificadas podem ali contemplar a face de Deus. Eu acabei de citar aqui, alguns instantes atrás, 1 Coríntios 15, a carne não pode contemplar a glória. Então imagine que essas criaturas, elas têm a capacidade, a essência para poderem suportar estar diante da santidade de Deus. Mas veja que os serafins cobrem os olhos. Veja que coisa maravilhosa, faça um contraste no período em que o sumo sacerdote entrava no dia da expiação, no lugar santíssimo, para oferecer sacrifício pela sua vida, diante do propiciatório, e também pelo povo da nação de Israel. Veja que a nuvem entrava primeiro, e a nuvem protegia os olhos do sumo sacerdote, para não ser queimados com a manifestação da glória de Deus, que vinha ali receber o sangue no propiciatório, a oferta pelos pecados do povo. Então veja que os próprios serafins reconhecem, eles ficam dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, reafirmando a doutrina da Santíssima Trindade, ou seja, 3 pessoas em uma só, 3 pessoas divinas, um só Deus, mas 3 pessoas que em essência, poder e glória possuem toda a plenitude da divindade. Isso vai ficando mais claro, como eu disse no verso 5, ele vê o Rei, o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo ali, na glória de Deus. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra